Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 46.2. Vamos lá? Vamos lá, começando a nossa aula 46, de olho na tela. Literatura, #revisa Enem. O que é necessário para você ter uma boa interpretação das questões de literatura, né? Leia as obras mais importantes. Uma boa leitura do texto literário e não literário é importante para o desenvolvimento pessoal. E o que mais? O que é necessário para você ter uma boa interpretação textual na prova de literatura? O principal ponto é a compreensão de cada período literário, de cada escola, o estilo. Ficar atento ao contexto histórico, entender as relações que existem entre os estilos de época. Conhecimento biográfico dos principais autores de cada época, partindo das referências literárias modernas e como estas referências representam as escolas literárias que já se passaram. Então aqui tem um gráfico, olha só. Preste atenção aqui neste gráfico em relação às questões, né? Das escolas. Nós temos aqui o conteúdo, né? Utilizando a questão da interpretação de poema, É o primeiro que você pode observar aqui, tá certo? A segunda, o que é mais cobrado? A segunda geração modernista, em torno de 10 questões. Romantismo, 8. Intertextualidade, 6. Terceira geração modernista, 6. Realismo, 5. Primeira geração modernista, 5. Simbolismo no Brasil, 3. Interpretação de romance, 3. E simbolismo, 3 também. Então, aqui você já vai ficar sabendo a questão do número de questões e as habilidades, né? Habilidade 16, 17, 15, 19 e habilidade 1. Beleza? Então, é só você ficar sempre, né, ligado nas características de cada escola literária, o contexto histórico, porque sempre vai fazer essa relação, tá bom? E leia os clássicos. Belezinha? Então, adiante, a gente fica aqui, daqui a pouco eu retorno para o nosso Tirando Dúvidas. Até lá! Olá, amadinhos! Nosso momento do Tirando Dúvidas chegou! Vamos lá, resolução da atividade de sala. Vamos para a nossa primeira questão, né? Lembrando que a gente está no Se Liga, no Enem. Os mitos e o imaginário fantástico medieval não foram subitamente subtraídos da mentalidade coletiva europeia durante o século XVI. Conforme Laura de Mello e Souza, parece lícito considerar que conhecido índico e desmistificado o seu universo fantástico, o Atlântico passará a ocupar papel análogo no imaginário do europeu quatrocentista. Então, aqui, esse texto é de José Carlos Vilar Daga, Lastro de Viagem, Expectativas, Projeções de Descoberta Portuguesa no Índico, 1498 a 1554. Vamos ao comando da questão. No século XVI, a presença de mitos e do imaginário fantástico se fazia notar que nas artes, a literatura europeia, como os Lusíadas de Camões no Brasil, isso não ocorria porque, preste atenção, no século XVI, 1500, a presença de mitos do imaginário fantástico se fazia notar nas artes e na literatura europeia, como em Os Lusíadas de Camões. No Brasil, isso não ocorria porque, amadinhos, vamos lá, letra A. As tendências literárias mais sistemáticas num país privilegiavam as formas clássicas. B.
Predominava entre nós a inclinação para as teses do indianismo. C. Nossas manifestações literárias consistiam em descrições informativas e textos religiosos. D. Os jesuítas opunham-se a qualquer divulgação de literatura calcada em mitos pagãos. E. Não era do interesse do colonizador permitir a difusão da alta cultura europeia entre nós. Então, por que não ocorria no Brasil essa questão da presença do mito do imaginário fantástico nas artes? Por quê? Porque aqui, amadinho, estava no período da colonização, tá certo? Século XVI, você vai ter que colocar na mente que é de 1500, tá certo? E aí o achamento, que vinham para cá, né? Vieram para cá, encontraram as nossas terras. E aí, quem que fazia os relatos? Quem fazia as crônicas? Quem fazia a descrição de tudo que estava acontecendo aqui? Eram, né, as pessoas que vieram colonizar, né? Os portugueses, tá certo? Os cronistas. Então, o gabarito aqui, amadinho, ó. Letra C. Nossas manifestações literárias consistiam em descrições informativas e textos religiosos. Tá certo? Gabarito C. 2. Nos anos em que atuaram estes escritores, a poesia brasileira percorreu os meandros do extremo subjetivismo, a Byron e a Musset. Alguns poetas adolescentes mortos antes de tocarem a plena juventude darão exemplo de toda uma temática emotiva de amor e morte, dúvida, ironia, entusiasmo e tédio. Alfredo Bose, História Concisa da Literatura Brasileira de 2006. O texto refere-se à primeira geração do modernismo, B, ao condorerismo, C, ao arcadismo, D, ao barroco e à segunda geração do romantismo. E aí, amadinhos, A, B, C, D ou E, preste atenção aqui, ó. Nos anos que atuaram estes escritores, Alfredo Bose está falando, ó. A poesia brasileira percorreu o meandro do extremo do subjetivismo, a Byron e a Musset. Alguns poetas adolescentes, muito bem, mortos antes de tocar a plena juventude, darão exemplo de uma temática emotiva de amor e morte. Olha só, amor e morte, fuga, para onde a solução era a morte, né? O pessimismo, o tédio, melancolia. A, B, C, D ou E, nós temos aqui gabarito letra E, né? Que é a segunda geração, a segunda geração do mal do século, né? São os autores ultrarromânticos, beleza? Gabarito letra E. Vamos lá para a terceira questão. Depois vai o sem pernas. Monta um cavalo azul que tem estrelas pintadas no lombo de madeira. Os lábios estão apertados. Seus ouvidos não ouvem a música da pianola. Só vê as luzes que girem com ele e prende em si a certeza de que está no carrossel, girando num cavalo como todos aqueles meninos que têm pai e mãe. É uma casa e quem os beije e quem os ame. Pensa que é um deles e fecha os olhos para guardar melhor esta certeza. Já não vê os soldados que o surraram, o homem de colete que ria, volta seca os matou na sua corrida. O sem perna vai teso no seu cavalo, como se corresse sobre o mar para as estrelas nas mais maravilhosas viagens do mundo. Seu coração bate tanto que ele o aperta com a mão. Jorge Amado, Capitão de Areia. Vamos ao comando da questão. O personagem sem pernas, apelido de um dos meninos que moram no trapiche,
representa uma realidade social que direciona os menores à delinquência, por falta de oportunidade e condições de uma vida regular. Sob a proteção da família. Assim, formou-se o grupo que passa a praticar pequenos crimes formado por personagens. De personalidades muito próximas sob juramento de lealdade. B. De tendências diversificadas, unida pela necessidade comum. C. Vinda de diversas classes sociais sob a liderança de Pedro Bala. D. De personalidades conflitantes, gerando grave crise de liderança. E. Agressivos controlados pelos dois líderes que se revezam no poder. Então, amadinho, qual é a alternativa? Aqui está citando, né, a questão do personagem sem perna, tá certo? Aí ele foi relatando, né, ele, o sem perna, aquele que era coxo, ele que ia na porta das pessoas que tinham a casa, e as pessoas ricas ficavam com pena, adotavam por um tempo, acolhiam, né, na verdade. Aí ele estava lá somente para sondar onde que estavam os objetos de valores. Isso aqui é um dos personagens. Mas a pergunta é o seguinte, assim formou-se o grupo que passa a praticar pequenos crimes formado por personagens. Então, que grupo foi formado por quê? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito, letra B, né? As tendências eram diversificadas, unidas pela necessidade comum, beleza? Alguns estavam lá porque perderam os pais, ou se perderam, né? Matar, como no caso do Pedro Bala. O pai foi morto, ele muito pequeno. O outro não era só meninos aqui do Brasil, eram filhos de estrangeiro também, que tinha gringo, e assim por diante. Beleza? 4. Leia o trecho de Dom Casmurro, de Machado de Assis, para responder a questão. Ezequiel, quando começou o capítulo anterior, não era ainda gerado. Quando acabou, era cristão e católico. Este outro é destinado a fazer chegar o meu Ezequiel aos 5 anos. Um rapagão bonito, com seus olhos claros, já inquieto, como se quisesse namorar todas as moças da vizinhança, ou quase todas. Então aqui nós temos um trechinho de Dom Casmurro, tá certo? Deu uma vontade, amadinho, de espirrar. Vamos lá, dando sequência. Agora, se considerares que ele foi único, que nenhum outro veio certo nem incerto, morto nem vivo, um só e único, imaginarás os cuidados que nos deu, os sonos que nos tirou, e que sustos nos meteram as crises dos dentes e outras, a menor febrícula, toda a existência comum das crianças. A tudo acudíamos segundo cumpria e urgia, coisa que não era necessário dizer, mas há leitores tão obtusos que nada entendem, se lhe não relata tudo e o resto, vamos ao resto, Dom Casmurro. Comando da questão. Condizente com a estética do realismo brasileiro, a linguagem de Dom Casmurro caracteriza-se por A. Ser predominantemente culta e direta. B. Conter um grande número de neologismos. C. Expressar o sentimentalismo com exagero. D. Representar a fala do povo sem instrução. E. Romper propositalmente com a gramática normativa. E aí? A estética do realismo brasileiro, a linguagem do Casmurro é caracterizada por A, B, C, D ou E. Olha só, temos aqui
A letra A, né, quer ser predominantemente culta e direta, pois estamos falando de quem? De Machado de Assis, amadinho. Mais uma questão aqui, meus queridos. No trecho a seguir, o narrador, ao descrever o personagem, critica sutilmente outro estilo de época. Romantismo, presta atenção. Quem é que está escrevendo? Machado de Assis. E você já sabe que ele é do realismo. Então aqui tem um trechinho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, beleza? Então vamos lá. Naquele tempo contava apenas uns 15 anos ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. E com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo. Porque isto é um romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos a sarda e espinha. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos lá. Comando. Assinale a alternativa que contém a frase transcrita do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo. Essa questão aqui a gente já trabalhou uma vez. Vamos ver se vocês estão ligados. A. O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. B. Era também a mais atrevida criatura da nossa raça. C. Era bonita, fresca e saía das mãos da natureza cheia daquele feitiço precário e eterno. D. Naquele tempo contava apenas uns 15, 16 anos. E. O indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Então, qual é a alternativa que contém a frase transcrita do texto que se percebe a crítica do narrador ao romantismo? A, B, C, D ou E, nós temos aqui o gabarito A, né? O autor sobredoura a realidade, fecha os olhos, as sardas e espinhas. Beleza? Realismo, amado, é Machado de Assis. Ele faz essa crítica, porque lá no romantismo a mulher é perfeita. Tá certo? Aqui é o realismo. Vamos lá então, amadinho, para o nosso momento do clube de leitura. Lembrando que nós estamos já na unidade 3 e temos 5 obras, tá certo? Primeira, Macunaíma, do modernismo, Mário de Andrade. Triste Fim de Policarpo Quaresma, pré-modernismo, tá certo? Lima Barreto. Os Sertões, pré-modernismo, de Euclides da Cunha. Manifesto da Poesia Pau-Brasil, modernismo, Oswald de Andrade. Alguma Poesia, modernismo, Carlos Drummond de Andrade, tá certo? Você vai escolher uma obra para você fazer o seu trabalho, né, do clube de leitura. Belezinha? Ok. E agora, chamando quem? A escola. Com vocês agora, amadinhos, a escola Moacir Caramelo, da professora Zelma. Olha só os amadinhos, olha só que ambiente agradável, né? Eles aqui no cantinho da leitura, no momento de leitura. Beleza? A turma é grande. Um forte abraço, professora Zelma, e aos amadinhos. Vamos ver, a outra escola é Oswaldo Piana, Corumbiara, a professora Suzana. Olha só, os meninos estão demais, hein? Concentrado na biblioteca. Beleza? Pelo visto, li um pouquinho e apresentava a leitura, uma leitura compartilhada. Beijos, amadinhos. Mais uma escola aqui também, né? É a escola Arco-Íris, terceiro A da CRE,
de Ariquemes, professora Rosa Panini. Aqui todos estilosos, belezinha? Um grande abraço para vocês também, beleza? E agora, vamos lá para a nossa mensagem do dia. A gente tem o direito de deixar o barco correr. As coisas se arranjam, não é preciso empurrar com tanta força. Então essa mensagem aqui é de Clarice Lispector, uma grande autora, geração 45, beleza? Amadinhos, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula.